Vamos ministrar a palavra, Filemon, Filemon só tem um capítulo, mas o versículo 17, Filemon, capítulo 1, versículo 17, coloca na revista corrigida, Ju, por favor. Na Arque, tá? Não tem? Tá bom, vamos ler aqui. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Nessa outra versão que eu disse, está escrito, receba-o como a mim mesmo. E esse é o tema da nossa ministração de hoje, como a mim mesmo. Daqui a pouquinho eu vou te explicar sobre isso, mas feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra é a verdade. Nós te agradecemos, Senhor, porque podemos confiar na sua bondade, no seu amor, podemos confiar naquilo que o Senhor está fazendo sobre a terra. Obrigado, Jesus, porque nós não somos vítimas de nós mesmos, não somos vítimas das circunstâncias, mas nós somos o seu povo fazendo a sua vontade para o louvor da sua glória. Eu te agradeço, Senhor, por unção, graça para anunciar a tua palavra, sobre os meus irmãos também, graça, sabedoria para receber da tua palavra, para acolher com mansidão, para misturar com fé, no precioso nome de Jesus. Amém. Queridos, daqui a pouquinho eu vou explicar sobre por que eu li esse texto de Filemon e você vai entender. Mas basicamente eu quero pausar aqui a história do Filemon e dar um start em uma outra história que acontece, que a gente vai falar aqui, que é basicamente sobre a Páscoa. A palavra Páscoa, ela vem do hebraico que é Pessah, que significa passar por cima ou passar sobre. Basicamente lá em Êxodo 12, depois de todas as pragas, o povo do Egito, Faraó, endurecia o coração e não liberava o povo de Deus, não deixava o povo de Deus ir. E aí o Senhor então ele fala que vai julgar esse povo com uma última praga, com uma última intervenção ali. Qual seria essa intervenção? Todos os primogênitos na terra do Egito morreriam. Agora, o povo de Deus, o povo hebreu, estava ali no meio. Eles eram escravos no Egito. E nessa posição de escravos, eles estavam na mesma terra. E como que faz, Senhor? Se todo primogênito vai morrer, e os meus? E aí Deus falou com eles, não, com vocês vai ser diferente. Cada família vai pegar um cordeiro sem defeito. Repete comigo, sem defeito. Pegaria um cordeiro sem defeito, sacrificaria esse cordeiro e aspergiria, ou isso é, pintaria os umbrais da porta com o sangue desse cordeiro. Desse cordeiro, mais uma vez, sem defeito. Quando o anjo passar por cima das casas e ver que o umbral está pintado, ele vai falar, aqui tem um povo que tem aliança. E por isso o primogênito não morreria. Então, quando isso acontece, o povo sai e eles percebem que os filhos primogênitos deles foram poupados, eles se alegram, glória a Deus, nossos meninos não foram feridos, graças a Deus. E aí então é instituída uma festa chamada Páscoa, que basicamente essa festa celebra isso, quando os primogênitos do povo de Deus foi livre ou não participou desse juízo de Deus por causa do sangue de um cordeiro, amém? Obviamente, essa é uma figura daquilo que haveria de acontecer. Pelo menos 450 anos antes disso, um homem chamado Abraão é convidado por Deus para sacrificar o seu próprio filho, um primogênito. Abraão ia sacrificar o seu próprio primogênito. E na hora que ele vai obedecer a Deus, o anjo do Senhor fala, não faça isso, Abraão. E Abraão não sacrifica o seu filho. Só que momentos antes dessa cena, quantos aqui já ouviram a história de Abraão? Ok. Momentos antes dessa cena, o filho de Abraão está indo com o pai dele para o local do sacrifício. E aí ele faz a conta, pai, a gente está indo sacrificar, eu estou vendo machado, cutelo, machado, estou vendo lenha, o senhor não está esquecendo de nada não? Cadê o animal?
que a gente vai sacrificar. Mal sabe ele os planos do papai, né? Aí o pai dele fala: filho, Deus proverá para si o que, gente? Deus proverá para si o cordeiro. E eu acredito que Abraão, ele estava tocando ali no espírito profético, e ele fala: Deus proverá para si o cordeiro. Momentos depois, Abraão amarra o menino, levanta o machado, Deus fala: não sacrifica. Beleza. E aí Abraão levanta os olhos e vê um animal preso nos arbustos. Que animal era esse? Um carneiro. Ué, mas Abraão falou que Deus proveria o cordeiro, e o que apareceu era um carneiro. O que Abraão não sabia, que ele estava apontando para um sacrifício que seria maior do que o sacrifício suposto de Isaac. Abraão profeticamente estava olhando para mais de 2000 anos à frente e vendo o dia do nosso Senhor Jesus. Os fariseus, em determinado momento, vão questionar Jesus, e aí Jesus diz: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Eu acredito que Jesus estava falando desse momento, onde Abraão profeticamente disse: Deus proverá para si um cordeiro, ou o cordeiro, aleluia. Jesus, ele vai ser batizado por João Batista. Quando João Batista bate os olhos em Jesus, o que João Batista diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como um cordeiro sem defeito, perfeito, morreu para que os primogênitos de Israel não precisassem morrer, o nosso cordeiro morreu no nosso lugar, para que por causa do sangue da sua cruz, nós não precisássemos mais morrer. Amém? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, versículo 7, Segunda Coríntios 5, 7. Desculpa. Perdão, 1 Coríntios 5, 7. Errei por um livro. Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Em algumas versões vão dizer, porque Cristo é a nossa Páscoa. Essa é uma boa confissão para fazermos, né? Repete comigo: Cristo é a nossa Páscoa. Queridos, feito toda essa introdução, pastor, para que você começou lendo Filemão? Sabe, queridos, uma coisa que eu preciso explicar. Nós podemos, diante do púlpito, diante de uma ministração, estudar e fazer um tratado teológico e falar um monte de coisa legal, um monte de coisa bonita, um monte de coisa que impressione, mas o que sai desse púlpito só tem poder se for o que Deus está falando. Era um bom momento para dizer amém. Por exemplo, vocês não acharam maravilhoso a Paty ministrando dízimos e ofertas hoje? Não, sério, foi muito bom. E aí, enquanto eu falava com ela, eu falei: minha irmã, eu pegaria um texto simples, né? Vai por aqui e tal. Eu falei: pastor, quando você começou a falar comigo, Deus colocou no meu coração um texto. Eu falei: então segue. Se é Deus que colocou no seu coração um texto, por quê? Porque o poder não está em você usar o que há de mais rebuscado. O poder está em falar o que Deus está dizendo, amém? Ontem, pela manhã, eu estava orando, estava com a minha Bíblia, e o Senhor falou comigo sobre hoje à noite fazer essa relação entre a história que é tratada em Filemão e a Páscoa. Então, eu estou aqui numa posição de obediência, amém? Qual é a história do livro de Filemão? Um livro curtíssimo, né? Tem um capítulo só. Basicamente, Filemão era um cristão rico, e como um cristão rico daquela época, tinha muitas posses, e ele era líder de uma igreja que se reunia na sua casa. Naquele contexto, algo muito comum era a escravidão. Então, era muito comum que pessoas com posses tivessem escravos. E não era diferente Filemão. Filemão, ele tinha um escravo chamado Onésimo. Diga comigo, Onésimo. Para que eu disse isso? Porque eu quis. Não, mas é um bom nome, né? Onésimo. Inclusive, quem estiver pensando em nome de bebê,
a Bíblia tem ótimas recomendações. E eu não sei se você reparou nas fotos do REC aqui, tem um REC que tem uma multiplicação de bebê. Então, para quem estiver crendo, já sabe qual REC que tem que frequentar, né? Não sei se é a água da minha casa que está gerando alguma coisa, sei lá. Mas, basicamente, Onésimo era escravo de Filemão e ele foge. E, então, na cadeia, em Roma, ele encontra Paulo. E ele se converte ao Senhor Jesus. E aí Paulo agora discipula Onésimo e entende que Onésimo se torna um servo fiel, um bom companheiro. Paulo chega a falar para Filemão: Filemão, eu queria que o cara permanecesse aqui do meu lado, mas estou devolvendo ele para você. E aí Paulo escreve a carta a Filemão, fazendo uma série de recomendações para este senhor rico que vai receber de volta agora o seu escravo fugitivo. Ok? Então, pastor, qual é a ligação que isso tem a ver com Páscoa e qual ligação esse negócio tem a ver com a gente? Eu e você éramos escravos do pecado, vivíamos uma vida distante de Deus, éramos por natureza dignos da ira. Sabe, era direito legal de Filemão matar Onésimo. Pelas leis da época, Filemão tinha direito de sacrificar o escravo que fugiu. Ó. Querido, a nossa penitência era a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o nosso Cordeiro morreu no nosso lugar para nos redimir, amém? Glória a Deus. Vamos ler Filemão, pode ser a partir do versículo 10, Ju, por favor? Está recebendo algo bom essa noite? Glória a Deus. Bom, vou ler alguns versículos, vou ler na tela com vocês, tá? Suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Olha que coisa linda. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Querido, esse cara, ele nem era considerado diante da sociedade um cara. Ele era uma propriedade de alguém. Ele era só uma coisa. E, obviamente, a escravidão é uma das piores manchas que tem na história da humanidade. Mas Onésimo não era nem considerado uma pessoa. Era uma coisa que fugiu, deu problema. E aí Paulo encontra esse camarada e fala: ele é meu filho na fé. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Sabe o que isso significa, querido? Outrora, nós também não tínhamos acesso à família de Deus, mas o Senhor, por sua misericórdia, por causa da cruz de Cristo, nos tornou filhos. Querido, nosso Cordeiro Pascal, ele não só passou uma borracha em cima dos nossos pecados, ele nos deu acesso à família. Isso é mais profundo do que eu consigo explicar, porque basicamente, o que Jesus fez não foi simplesmente descondenar, né, como está na moda pelo nosso STF, né, descondenar. A gente inventou isso no Brasil, que você não inocentou, você descondenou, é uma loucura. Bom, deixa eu continuar aqui. Jesus não descondenou, não nos descondenou. Jesus também não simplesmente só pagou a nossa fiança. Não, Jesus não fez isso. Sabe o que Jesus fez? Ele pagou o nosso débito. Ele cumpriu pena no nosso lugar, porque a pena pelo pecado é a morte. Jesus morreu no nosso lugar. Ele não só assinou um cheque, assinou um documento e falou: pronto, está livre, vou fazer vistas grossas para o seu pecado. Não, ele falou: daqui, deixa que eu pago esse boleto, deixa que eu pago essa conta. Mas sabe o que é mais impressionante de tudo isso? Depois disso, ele não simplesmente falou: ó, está perdoado, vai lá viver tua vida e não me enche mais. Não, não. O nosso Senhor pagou a nossa dívida e nos adotou. Aleluia! Meu irmão, Ele nos trouxe para a família. Nós éramos inimigos dele, e ele não falou assim: não, agora você não é mais meu inimigo. Ele falou: agora você é filho, agora você tem acesso à mesa, agora você é de casa.
Aleluia. Lá em Êxodo, quando o Senhor promove a libertação do povo de Israel, o tratamento de Deus com o povo de Israel, com o povo hebreu, passa a ser o seguinte: Israel, meu primogênito. Olha que coisa linda. Cara, o Senhor começa a tratar o povo dele como filho. Querido, a morte substitutiva de Jesus na cruz não simplesmente apagou nosso débito, mas nos deu uma nova identidade. Agora somos filhos, agora temos lugar na mesa. Se a gente parar para pensar que Cristo morreu em nosso lugar pelos nossos pecados, a culpa era nossa, não é verdade? Aí ele não simplesmente fingiu que a gente não tinha culpa. Não, ele não fez isso. Ele nos adotou. Aleluia. A redenção de Cristo não simplesmente apaga nosso débito. A redenção que o Senhor gerou para nós nos deu uma nova família, nos deu um novo endereço, nos deu identidade. Sabe, eu conheço algumas pessoas que, por conta do que já viveram, foram presas. E alguns deles, irmãos na fé mesmo, eles falam assim: cara, é muito difícil trabalhar. Porque eu faço entrevista, vou, me esforço, tal. Quando descobrem o meu passado, ninguém quer contratar. Ninguém quer contratar um ex-presidiário. Querido, Jesus não te trata como um ex-presidiário. Jesus não te trata como ex-inimigo. Jesus, ele não te contratou. Ele abriu a casa dele, puxou uma cadeira e falou: senta aqui, porque agora você é filho, você tem lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero seguir, mas isso está muito forte no meu coração. Eu fico pensando naquela mulher. Jesus estava indo curar a filha de Jairo. E Jesus no caminho, as multidões apertavam Jesus. E Jesus estava lá com essa missão de ir ministrar cura sobre a filha de Jairo. E aí uma mulher que estava num estado de impureza, diga impureza. Uma mulher com aquele tipo de doença, na verdade, uma mulher na antiguidade, no seu período, no seu ciclo menstrual, ela não poderia se aproximar de ninguém. Essa era a lei. Sob pena de ser apedrejada publicamente, ó. E essa mulher, então, ela sofria um fluxo de sangue há 12 anos. Há 12 anos que ela não podia se aproximar de ninguém. Parou para pensar que loucura era isso? Só que ela ouviu que Jesus ia passar por ali. O que aquela mulher era? Aquela mulher, naquele contexto, se alguém chegasse próximo a ela, ela tinha dever, a obrigação legal de anunciar a condição dela. Ela tinha que gritar: impura! Para todo mundo saber e se afastar dela. Pensa como estavam as emoções dessa irmã. Qual era o rótulo que ela carregava? Impura. Qual era o relacionamento que ela tinha com as outras pessoas? Ei, impura, impura, se afasta, eu sou impura. E a mulher que tinha esse rótulo, que tinha esse estigma sobre si, um dia ela toca em Jesus, e aí ela que não era um ninguém, Jesus vira e diz: alguém me tocou. Um toque em Jesus transformou uma impura, um ninguém, em alguém. Aleluia. Aí de repente ela fala: fui eu, Senhor. Porque ela ficou consciente que a cura já tinha começado a ocorrer no corpo dela. Aí o que é mais impressionante é o que Jesus diz na sequência. Jesus: filha, a tua fé te salvou. Ah, meu irmão, durante 12 anos, aquela mulher ficou gritando para todo mundo: impura, se afasta, impura, se afasta. E aí o nosso Senhor encontra ela e diz: filha, aleluia. Esse é o nosso Senhor. Ele não simplesmente apagou a nossa impureza, Ele nos chama de filhos. Ele nos deu acesso a Ele, ao próprio Deus.
Esse é o sacrifício do nosso Cordeiro, amém? Diga, eu sou filho. Aleluia, aleluia. Um dos pais da igreja, Irineu, tem uma frase maravilhosa. Ele diz assim: Cristo se fez o que nós somos, para que nós nos tornássemos o que Ele é. Aleluia. 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós éramos os pecadores, e aí então Ele se tornou a oferta pelo pecado, para nos dar acesso ao que só Ele tinha acesso. A Bíblia diz lá em Efésios 2 que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Aleluia. Esse é o amor do nosso Deus, amém? Nessa época de Páscoa, esse tipo de informação fica voltando, né? Talvez você tenha visto algo como isso. Jesus, quando Ele está na cruz, e pouco antes de morrer, né? Ele fala: Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Aí a palavra grega utilizada ali é tetelestai, que significa literalmente isso, está consumado. Basicamente, o contexto histórico ali impacta muito. Por quê? Porque naquela época, quando você cometia algum crime, ou quando você tinha alguma dívida, se você tinha alguma coisa para pagar, era feito um documento onde listava todos os seus débitos. Então era tipo um SPC Serasa da época. Aí listava todos os seus débitos e quanto você devia e qual seria a sua pena. E depois que a pena era cumprida, então e o nome desse documento tem um nome grego que eu não lembro, mas basicamente significa escrito de dívida. Então você tinha um escrito da sua dívida, a descrição, o detalhamento do seu débito, né? Depois que você cumpria a pena, você tinha que ir até o juiz, apresentar o documento e dizer: eu cumpri a pena. E o juiz, depois de analisar, ele escreveria com a própria mão, né? Porque eu acho que não tinha computador na época, mas ele escreveria tetelestai, que significa está pago. Querido, essa foi a palavra que o nosso Senhor usou na cruz. Ele falou, depois de morrer, a nossa morte, Ele falou, está pago. Eu acho que é Colossenses 2, versículo 14. É isso mesmo. Olha que maravilhoso. Coloca na NVI, Ju, por favor. E cancelou. Volta o versículo, por favor. Está falando de Jesus aqui, da morte dele, que nos substituiu, ok? Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, ou seja, quando vocês não tinham aliança, estavam vivendo no pecado, Deus lhes deu vida com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Por favor, diga amém. Próximo versículo. E cancelou a escrita de dívida, aleluia, que consistia em ordenanças que era contra nós. Ele removeu, pregando-a na cruz, aleluia. Sabe o que Jesus fez? Ele entendeu que o salário do pecado é a morte. Ele pegou toda a sua dívida, todo o seu débito. Ele pediu o detalhamento do seu débito, e ele foi lá e com o seu próprio sangue ele pagou. E aí, para que fique um lembrete para o diabo, quando o diabo tentar trazer condenação sobre você, olha onde Jesus pregou a dívida, olha onde Jesus pregou o débito pago. Ele colocou na cruz. Então quando vier condenação sobre você, você precisa dizer, olha só, diabo, onde que foi pago? Olha só quem que pagou. Está consumado, está pago, aleluia. Diga, Cristo é nossa Páscoa, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão, o nosso Cordeiro morreu em nosso lugar para restaurar o nosso acesso a Deus e o nosso relacionamento com Ele. E agora, querido, nós temos, como a Bíblia diz em Colossenses mesmo, paz com Deus.
Essa é nossa verdade. Nós não somos mais inimigos, nós não somos mais devedores, nós somos justiça de Deus. Amém? Glória a Deus. E como nosso Senhor fez isso por nós, Ele espera de nós algo. O apóstolo Paulo, lá em Filemão, versículo 15, Filemão 1:15. Voltei para a NVT, tá? Está recebendo algo bom hoje, querido? Talvez você tenha perdido por algum tempo, o apóstolo Paulo aqui, ele está falando para Filemão sobre Onésimo, o escravo lá que eu contei a história, ok? Talvez você o tenha perdido por um tempo, para que o recebesse de volta para sempre. Aí ele diz, ele já não é apenas um escravo, muito mais que isso, é um irmão amado. Sabe o que o apóstolo Paulo ele está falando aqui? Ele está falando, Filemão, eu sei que ele fugiu, eu sei que ele pôde, talvez porventura trouxe algum débito financeiro para você, mas eu estou te falando, trate-o não como um escravo, trate-o como um irmão amado. E aí sabe o que Paulo usa? Ele diz o seguinte, se ele te deve alguma coisa, cobre de mim, eu vou pagar, eu pessoalmente pago. E aí o Paulo fala assim, e fica tranquilo, eu nem vou mencionar que você mesmo me deve a tua vida. O apóstolo Paulo era persuasivo, né? Rapaz, você deveria fazer porque você deve a mim a tua vida, mas se você achar nele algum débito, tá pago, deixa que eu pago. Querido, é isso que o nosso Senhor Redentor fez, Ele pagou o nosso débito, e Ele falou, coloca no meu nome. Quando eu era criança, na minha rua, tinha uma vendinha de um velhinho japonês lá, o seu Paulo, e a criançada comprava doce lá, os mais endemoniados roubavam os doces, né? Mas eu sou crente. E aí minha mãe falava, eu falava, mãe, posso comprar, sei lá, qualquer coisa que uma criança daquela época compra, tipo aqueles guarda-chuvinha, sabe? Negócio horrível aquilo, quantos sabem do que eu estou falando? Aí eu queria comprar algum doce lá, eu falava, mãe, dá dinheiro para eu ir lá comprar, e minha mãe falou, não, fala lá, coloca no meu nome. Sabe o que isso significa? Usa o meu crédito para te beneficiar. Porque depois eu pago. A dívida que nos era contrária, Jesus falou, coloca no meu nome, eu me responsabilizo por esse débito aí. Aleluia. Jesus nos deu acesso ao crédito que é dele. Glória a Deus. O apóstolo Paulo fala então para Filemão, Filemão, recebe ele como um irmão amado, porque isso é o que ele é. Em outras palavras, o que Paulo estava falando é assim, Filemão, o que eu fiz por você, faz por ele. Você me deve tua vida, né? Então, faz por ele. Agora, queridos, nós precisamos, essa primeira parte do sermão é muito boa e é muito importante a gente lembrar dessas verdades. Jesus é nosso Cordeiro Pascal e nosso débito foi pago, nós fomos perdoados e tudo bem, mas se para por aqui, a gente cria uma igreja de gente mimada, que não faz nada para o reino. Nosso Senhor, assim como Paulo falou para Filemão, disse, o que eu fiz por você faz por outros, o nosso Senhor também espera que façamos por outro aquilo que Ele fez por nós. Por favor, diga amém. 2 Coríntios 5, versículo 18. Sabe, querido, o ministério da igreja não é se juntar em um templo, cantar músicas bonitas sobre a nossa posição em Cristo e ir para casa conscientes de quão top a gente é, que agora a gente é justiça de Deus e não mais pecadores. Isso é uma parte da verdade. Agora, a consciência de que eu sou justiça de Deus precisa culminar na minha ação de trazer outras pessoas para se tornarem justiça de Deus também. Amém? 2 Coríntios 5, 18 diz assim, e tudo isso vem de Deus que nos reconciliou consigo mesmo
por meio de Cristo e nos deu o que, gente? E nos encarregou de reconciliar os outros com Ele. Que coisa maravilhosa. O mesmo Jesus que perdoou o seu débito, essa coisa bonita toda que a gente falou, tetelestai, está pago, está certo, dívida quitada, preço pago lá na cruz, agora Ele te encarregou de uma função, reconcilie o mundo com Ele. Não dá para viver a plenitude da vida cristã de boa. Sabe? Ah, não, eu estou tranquilo, eu sei que tem gente que tem chamado nessas coisas, tem gente que vai ser missionário, tem gente que... Mas eu sou só cristão de boa. Querido, eu preciso te dizer, não existe cristão de boa. Todos nós fomos encarregados de fazer por outros o que o nosso Senhor fez por nós. Alguém já disse, eu não lembro de quem é a frase, mas é de um missionário famoso, que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Amém, que bênção, pastor, isso é verdade. Aleluia. É nosso chamado, meu irmão. A gente pode vir celebrar a Páscoa e lembrar de quão perdoado nós fomos e voltar para casa lembrando, ai, que coisa boa, esse calorzinho no meu coração, eu vou para casa e vou passar mais uma semana em paz e domingo que vem eu venho de novo e canto mais uma musiquinha e aquece meu coração de novo. Ai, que vida boa. Oh, querido, isso é tão pequeno. O apóstolo Paulo, esse cara que escreveu para Filemon, ele ficou consciente da missão dele, que ele diz assim, eu me deixarei gastar pelo Evangelho. Nós precisamos acabar com esse senso de igreja espectadora, isso nasceu no inferno. De que, não, eu posso ser crente, eu posso ir, eu gosto da palavra, eu gosto da Bíblia, eu gosto das pregações às vezes, e é legal, mas assim, sabe, não me comprometa. Querido, provavelmente você precisa nascer de novo, se esse é seu pensamento. Você já está comprometido até a tampa, meu irmão. E da sua vida, da sua disposição, do seu sim, depende destinos eternos. Tem pessoas que precisam daquilo que Deus confiou em nós, a nós. E às vezes, meu irmão, às vezes, nosso Senhor, Ele vai parar para lidar com algumas coisas, para cuidar da gente no meio do caminho, isso é verdade. Mas muitas vezes o tratamento de Deus é, ei, engole o choro, tem outros precisando, levanta. E nós precisamos estar conscientes disso, querido. Vão ter dias que a gente vai ter que fazer isso para o louvor da glória do nosso Rei. Quando o apóstolo Pedro tem um encontro com Jesus, ele diz, não, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus não falou para ele, rapaz, é verdade. Vamos ter que lidar com isso aí, né? Vamos trabalhar, a gente cria uma estratégia. Deixa eu jogar no chat GPT aqui um plano de desenvolvimento para homens pecadores que querem seguir Jesus. Não, Jesus não fez isso. Jesus olhou para o cara que constatou, eu sou pecador. Falou, levanta, me segue. Porque o cuidado que você precisa para a sua vida está no caminho. O tipo de cuidado, o tipo de amparo que você precisa vem enquanto você toca a vida de outros, enquanto Deus te usa para tocar a vida de outros. E às vezes, meu irmão, eu vou te dizer, vão ter dias que a gente chega e fala o seguinte, Senhor, eu é que preciso ser cuidado. E aí o Senhor fala, eu sei, então vai lá cuidar de outro. Mas querido, sabe de uma coisa? Aquilo que passa por nós para tocar outros, passa por nós, por mais óbvio que isso seja. E cuidando de outros, nós somos cuidados pelo nosso Senhor. Jesus estabeleceu uma igreja que é apostólica. O que isso quer dizer? A palavra apostelo, né, ela significa enviado.
o domingo à noite, a nossa reunião aqui de celebração, ela não é o objetivo da igreja. Ela não é a linha de chegada da igreja. Ela é o ponto de partida da igreja. Começa daqui. E a partir daqui a gente vai fazer coisas extraordinárias para o nosso Senhor. E eu oro, querido, que nesse domingo de Páscoa caia sobre você a consciência de sim, você é perdoado, amado, redimido, filho, uma nova identidade em Deus. Mas essa consciência precisa culminar em como eu estou envolvido no plano de Deus sobre a terra. A gente canta uma música aqui que faz menção a uma frase do pastor Lester Sumrall, que ele diz o seguinte: Senhor, seja lá o que for que o Senhor estiver fazendo sobre a terra, não me deixa de fora, eu quero estar envolvido. Esse é o desejo genuíno que arde no coração do verdadeiro cristão. Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas estou dentro, conta comigo. Aleluia. Está na hora, meu irmão, está na hora da gente se envolver com o que realmente importa. O maior fracasso que existe na vida é a gente comprometer completamente o nosso tempo e a nossa atenção naquilo que não merece a nossa atenção. Jesus e a sua obra sobre a terra merecem toda a atenção. E isso não é para trazer condenação sobre ninguém não, querido. Isso é para te fazer um convite. Não aceite viver nem mais um dia sem a clareza de como você se tornará um cooperador do plano de Deus sobre a terra. Deus tem planos ao seu respeito. E esses planos são bons. Quando a gente desiste de tentar ser um sucesso pela nossa própria força, nós temos acesso ao melhor de Deus. Nós conseguimos encontrar o melhor de Deus. Quando a gente está tentando viver uma vida boa do nosso jeito, isso é tão cansativo. As crianças estão celebrando. Mas é tão frustrante comprometer toda a minha vida para conseguir ter uma vida boa que eu nunca alcanço. Sabe, eu sei que tem gente aqui que tem idade para ser meu pai, mas eu já vivi o suficiente para entender, eu não consigo fazer o projeto por mim mesmo. O projeto da minha vida, eu descobri que eu não tenho competência o suficiente para arquitetar. Então, sabe o que é o melhor? É eu entregar na mão dele e falar: Senhor, vai do teu jeito. Você tem um plano melhor. Você tem o jeito certo. A Bíblia diz no Salmo 139 que quando éramos substância informe na barriga de nossa mãe, Deus já nos via e Ele tinha planos. Todos os nossos dias já tinham sido escritos. Meu irmão, antes mesmo da gente nascer, Deus já tinha um plano para o nosso sucesso. Um sucesso que não fica só para essa terra, mas um sucesso que ecoa para a eternidade, querido. E a melhor coisa que a gente pode fazer é comprometer tudo o que temos e o que somos com esse plano dEle. Esse é o resultado óbvio do sacrifício do nosso Cordeiro Pascal, amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu sinto mesmo que o Senhor está nos chamando para esse lugar de consagração. Como você está contribuindo e cooperando para o avanço do plano de Deus sobre a terra? Jeremias 29, eu acho que o versículo é 11, um texto super famoso. O Senhor dizendo: porque sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro
pelo qual anseiam. Deixa esse texto aí, mano, isso é maravilhoso. O plano de Deus é dar o futuro que você deseja. Bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Tem coisa, querido, que você anseia que nem sabe que anseia. Tem coisa que você nem sabe que é bom de verdade. Mas Deus sabe. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 16, que é do coração do homem fazer planos, mas a resposta certa ou a direção vem de Deus. Durante muitos anos, principalmente na minha infância, eu entendi esse versículo da seguinte maneira: a gente pode planejar, Deus vem e diz não, porque Ele é quem manda, obedece quem tem juízo. Era assim que eu entendi esse versículo. O homem faz planos, mas Deus fala não, porque é isso aí. Só que eu quero propor uma reflexão diferente hoje. O homem planeja, mas Deus dá direção para que o plano se cumpra. É como se você abrisse o celular, eu coloco aqui no GPS, Rua Petróleo, tal, que é onde eu moro. Eu não coloquei cada rua, cada virada à direita ou à esquerda que eu vou fazer. Eu coloquei o plano, eu quero ir para casa. Mas o caminho mais curto, o caminho certo, o caminho que não tem trânsito, o caminho mais seguro, eu não sei, o Waze é que diz. Querido, eu tenho planos no meu coração, mas a resposta certa, o caminho certo, vem de Deus. Bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Paz e não mal, para te dar o futuro que você anseia. E eu posso te dizer, querido, se comprometer com a obra do Senhor nunca é prejuízo. Sempre traz benefícios. Tem coisas que você anseia e nem sabe que anseia, mas Deus tem para você o melhor. Amém? Glória a Deus. Você recebeu algo bom essa noite? José, eu queria que a gente cantasse a do Fernandinho de novo. Querido, eu quero encerrar esse momento aqui com a gente se consagrando ao Senhor. Não perca a sua vida flertando com o Evangelho. Não perca a sua vida sendo um crente simpatizante ou um simpatizante de Cristo. Ah, é legal esse negócio de igreja, né? Legal, apoio, pô. É bom. Bons valores, bons costumes. Não, querido, é muito mais do que isso. O convite de Deus não é para a gente vir para um resort de luxo, comer comidas chiques e ficar descansando em águas termais de boa. Não, meu irmão, Ele nos convidou para uma guerra. E Ele garantiu nessa guerra vitória. Mas ainda assim é uma guerra de saquear o inferno, de povoar o céu, de transformar, de alcançar, discipular e enviar 1% dessa região. Deus nos convidou para esse negócio e Deus conta com aqueles que vão levar a sério esse negócio, meu irmão. Talvez o que você precisa fazer essa noite é ter uma conversa séria com o Senhor, dizendo: Senhor, eu entendi. Eu fui perdoado demais para tentar viver como um crente de boa. Eu decido me comprometer. Eu decido dedicar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, meus melhores pensamentos, os melhores dias da minha vida para o louvor da sua glória. Certa vez perguntaram para Jesus: Mestre, qual é o maior dos mandamentos? E ele disse: amarás o Senhor teu Deus com toda a sua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E eu amo o fato de Jesus ter colocado isso na categoria de mandamento, não sugestão.
amar a Deus com tudo que temos, somos, com tudo que pensamos, não é facultativo, é mandamento. Como eu disse, nós estamos numa nova fase, numa transição de estações. E para essa nova fase, para essa nova estação, nós precisamos das roupas adequadas. O que eu ouço o Espírito do Senhor dizendo é: aposenta seu Havaianas, as roupas de férias acabaram, meu irmão. Está na hora de vestir seu coturno, porque o que a gente está para fazer aqui é sério. Eu fui perdoado demais para viver de qualquer jeito. Eu fui perdoado demais para não me comprometer com o avanço da obra dele sobre a terra. Eu tenho um monte de defeito, eu tenho um monte de coisa para corrigir no meio do caminho, mas eu tomei uma decisão de dizer: Senhor, eu vou continuar para o louvor da sua glória. Eu já contei essa história aqui algumas vezes, eu vou encerrar, eu acho, falando isso de novo. Tem um movimento, se eu não me engano é do século XVI, os irmãos moravianos. Eles basicamente começaram uma vigília de oração, vieram para o IADA XP, sabe? E durou 100 anos. 100 anos de oração. E eles foram uma página nova para as missões da Igreja de Cristo ao redor do globo. E tem uma história super famosa de 2 jovens da Morávia. Não se sabe ao certo a idade deles, mas dizem que é abaixo de 20 anos, tá? E eles ficaram sabendo que na Índia tinha um senhor de escravos que tinha mais de 3.000 escravos. E os meninos missionários, né, falou: bora lá, vamos falar de Jesus, 3.000 almas, vamos lá. Até aí pra gente faríamos o mesmo, não é verdade, gente? Falar de Jesus, que bênção, vamos lá. E quando eles chegam para tentar acessar aquela fazenda com todos aqueles escravos, aquele senhor de escravo falou: oh, essa bobagem de religião não vai entrar aqui não, viu? O único jeito de vocês entrarem na minha propriedade é se vocês se tornassem escravos. Lembra que são 2 meninos que tinham a vida toda pela frente. E eles disseram: tá bom. Querido, eles se venderam como escravos para gastar o resto da vida deles falando de Jesus para pessoas que eles nem sequer tinham, nem sequer sabiam, nem sequer conheciam. Eu não sei o nome desses rapazes, mas tem músicas, tem livros, tem tantas coisas que são feitas até hoje no corpo de Cristo, inspirado na história desses 2 anônimos, 2 caras que a gente não conhece o nome, mas a gente conhece o legado. E eu tenho certeza que lá no céu, meu irmão, haverão recompensas para esses 2 meninos que decidiram plantar a vida para o louvor da glória dele. O chamado de Cristo para servir o seu reino não é um chamado para gente que já está perfeita. É um chamado para gente que entende a urgência de anunciar Cristo, de reconciliar o mundo com Ele. Amém? A gente vai cantar essa música, e essa música fala sobre o perdão que nós recebemos. Mas eu amo que nós vamos fazer isso pensando no perdão que recebemos, mas também no compromisso que temos de estender esse perdão a outros. Assim como Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, agora nós, como embaixadores de Cristo, temos o dever de reconciliar o mundo com Ele. Amém? Glória a Deus, vamos cantar. Nesse momento, enquanto a Josi canta, querido, eu gostaria de te convidar a não cantar. Eu quero que você faça a sua oração de consagração a Deus. Nem precisa colocar a letra junto. Eu quero que você fale com o Senhor:
sobre o seu compromisso com Ele, sobre como você fará parte do projeto de Deus sobre a terra. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E eu sou livre, e eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E eu sou livre, e eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Eu queria orar pelo Jonas. Vem aqui, Jonas, por favor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Fica de frente, por favor. Senhor, obrigado, Pai. Meu irmão conhece o privilégio de te servir e ver vidas transformadas, Pai. Obrigado, Senhor, porque o tempo não passou, Pai. Não, a sua fase não foi embora, meu irmão. Esse coração pastoral que eu coloquei em você, eu usarei para o louvor da minha glória. Eu usarei para cuidar de outros. Você já viu vidas transformadas, você já viu destinos restaurados, você já viu histórias de reconciliação com o Senhor, mas o tempo não ficou para trás, a melhor fase não se foi. Existe uma nova estação, existe uma nova etapa para o ministério que eu te confiei. Talvez você tenha dito: Senhor, eu não estou mais habilitado para isso. Senhor, não é mais a minha vez. Senhor, foi bom enquanto durou, mas agora já foi o meu tempo. Eu ouço o Senhor dizendo: agora você está pronto. Eu vou te levantar e eu vou te usar para o louvor da minha glória, para cuidar de pessoas que precisam ser amadas, pessoas que precisam de cuidado, outras que precisam ser mesmo que carregadas no colo. Eu coloquei sobre você essa graça para pastorear corações de pessoas
pessoas que estão feridas, para trazê-las de volta para mim. Eu te agradeço, Senhor, porque os dons e o chamado são irrevocáveis. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu ouço o Senhor soprando sobre a brasa que parecia que ia apagar. Você tinha deixado de lado, dizendo, vai apagar daqui a pouquinho. Mas Deus decidiu que não. E parece que volta a acender. E daqui a pouco a brasa fica mais vívida. E está pegando fogo, e está incendiando outros, está tocando a vida de outros. Obrigado, Senhor, porque os dons e o chamado são irrevogáveis, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse chamado, Pai. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Talvez você entrou aqui e você também está no YouTube, e você tem no seu coração o desejo de fazer uma renovação de votos. Eu sei que a gente usa isso para o contexto de casamento, né? Quando o pessoal fez 25 anos de casado, falam, vamos renovar os votos. Mas talvez, querido, e eu estou falando com você que é crente mesmo, não estou falando sobre reconciliação, de voltar para o Senhor, você que estava desviado dos caminhos do Senhor, não. Eu estou falando com você que é crente, que sabe que nasceu para Deus, que já disse para o Senhor, eis-me aqui, mas hoje você está a fim de renovar os votos, de dizer, Senhor, aquele eis-me aqui que eu falei, era a verdade mesmo. Eu quero me consagrar mais uma vez para o Senhor, que a minha vida, que a minha família, que os meus filhos sejam para o louvor da sua glória. Querido, se esse é seu caso, eu quero orar junto com você. Eu não vou te convidar aqui na frente não, mas se você quiser, por favor, fica de pé no seu lugar. Você que está no chat, você pode dizer isso também, e nós vamos orar juntos. Senhor, em nome de Jesus, eu decido me consagrar ao Senhor, a minha vida, a minha história, a minha família, os talentos e dons que o Senhor nos deu, Pai, que sejam para o louvor da sua glória. Senhor, nós queremos mais uma vez dizer, vivemos para você, vivemos para que o Cordeiro que foi imolado receba através do nosso sacrifício, receba através de nós, Pai, o mérito pelo seu sacrifício. Senhor, nos consagramos a você, nos rendemos a você. Queremos te dizer, vivemos para você. Obrigado, Senhor, por ter pago o nosso débito. Obrigado, Senhor, por ter cravado naquela cruz o escrito de dívida que nos era contrário. Agora, Senhor, nós queremos nos consagrar para alcançar a outros, para que a família cresça, para que mais pessoas tenham encontros com o Senhor. Jesus, nós queremos dizer, usa-nos para o louvor da sua glória. Nos usa, Senhor, para cumprir a sua vontade. Nos usa, Senhor, para cumprir o seu chamado. Nos usa, Senhor, para ver estabelecido sobre a terra, Senhor, o seu querer. Eu te agradeço, Senhor, pelo sim que o Senhor está dizendo para o eis-me aqui que meus irmãos estão pronunciando. Aleluia. Eu vi no meu coração que Deus iria compartilhar alguns vislumbres sobre uma chamada missionária. Eu não sei com quem eu estou falando, mas eu tenho essa impressão mesmo de pessoas se vendo em outras localidades, em outras regiões, talvez outras nações, a partir da sua consagração. A sua motivação não vai ser mais conforto, a sua motivação vai ser mais propósito. Obrigado, Senhor.
engraçado, a imagem que eu tenho no meu espírito mesmo. Bom, eu vou falar, espero que isso faça sentido para alguém. É como se Deus estivesse compartilhando com algumas pessoas um desejo para ir cursar a escola de missões do Verbo da Vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Só o Senhor pode falar. Dizemos sim ao seu chamado, Jesus. Cumpra em nós, Pai, o teu querer. Nossa vida para a tua glória, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bom, eu vou obedecer ao Senhor. Acho que talvez dos passos práticos e que você pode dar, e você que Deus falou com você, eu quero mergulhar, eu quero dizer para o Senhor, eis-me aqui. Eu sei que algumas pessoas estão percebendo no coração o desejo de servir mesmo na igreja local. Querido, isso não é coisa da tua cabeça. Deus está falando aqui literalmente para você dirimir a dúvida. Não é coisa da tua cabeça, meu irmão. Faça o que tem que ser feito. Levante suas mãos, deixa eu orar por vocês. Senhor, obrigado pelos meus irmãos, Pai. Obrigado pelos chamados dos meus irmãos. Obrigado pela vocação dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, pelo comissionamento que o Senhor trouxe sobre os meus irmãos, Pai. Declaro sobre a vida deles uma semana extraordinária de paz e encontros profundos com o seu amor. Eu oro no precioso nome de Jesus. Amém. Vá em paz, querido. Seja abençoado praticando a palavra de Deus.